É certo que realmente sempre ouvimos falar de saúde mental mesmo antes destes tempos de pandemia. No entanto, sinto que de 2019 até 2021 houve sim um aumento de casos inerentes a esta problemática da saúde mental. Relativamente a esta faixa etária da adolescência, sabemos que a adolescência acarreta várias consequências, nomeadamente a nível do desenvolvimento, a nível da autoestima, a nível de percepções individuais, até mesmo percepções coletivas e comparação com o grupo de pares. No entanto, a pandemia veio agravar ainda mais estes fatores de risco a que os nossos adolescentes estão expostos. Porquê? Porque eles viram-se um bocadinho impedidos de viver a adolescência em si. Todo este prol que a adolescência traz, viram-se realmente modificados nestes aspectos. O que realmente agrava a sintomatologia ou não. É certo que temos adolescentes que vêm com ansiedade, baixa autoestima, perturbações de comportamento alimentar, que também foi um dos fatores que vimos aqui agravados nesta condição pandémica. No entanto, também há adolescentes que se adaptaram perfeitamente a esta situação. O que nós sentimos é que também existe aqui quase que um agravamento da ligação às tecnologias, para o bem e para o mal, com vantagens e desvantagens, que também foi aqui um fator de risco no desenvolvimento de sintomatologia, nomeadamente ao nível do isolamento, ao nível da sintomatologia depressiva, ao nível da escassez de contacto social, porque acabam por se isolar ligados a esta componente da tecnologia, a esta componente das redes sociais, das plataformas digitais, como uma forma defensiva perante os fatores ambientais e os fatores coletivos que estarão para lá das paredes da habitação. Aqui foi um bocadinho a continuação do trabalho que era feito até então. Foi um bocadinho o continuar a elaborar as estratégias que até então fazíamos, mas aqui com um enfoque maior. Porquê? Porque aqui realmente foi importante implementar nos adolescentes que é normal sentirem-se ansiosos, é normal sentir medo do desconhecido. Até nós adultos sentimos este impacto. O que é isto? Porquê? Porque é que de repente nos vemos confinados às quatro paredes da nossa casa e aqui estamos. Então foi importante, acima de tudo, explicar aos nossos adolescentes que é normal sentirem-se ansiosos, é normal sentir medo. Depois desta normalização das emoções que eles estavam a sentir neste momento, estas emoções inerentes a este estado pandémico, é importante criar rotinas. Ok, vamos ter que criar a nossa rotina dentro da nossa casa. Vamos ter que criar a rotina da telescola. Vamos ter que criar a rotina do exercício físico que fazíamos no parque, de repente temos que fazer no nosso jardim, na nossa varanda ou até mesmo na nossa sala. Vamos ter que realmente criar esta rotina e fazer com que o ambiente escolar, o ambiente familiar, se reduza àquilo que nós podemos. Então, acho que aqui isso também foi importante, pegar nesta estratégia da rotina que normalmente se cria nos nossos adolescentes, mas criar uma rotina versão confinamento, versão Covid. Também aqui, neste seguimento, adota-se também aqui esta ideia do escutar o que não é dito, que é isto que nós apelamos muito aos pais, aos cuidadores formais e até mesmo aos professores, escutar o que os adolescentes não dizem. Porquê? Porque muitas das vezes eles estão-nos a dizer estou feliz, mas o comportamento não verbal, a comunicação não verbal não está a dizer de todo que estão felizes. Então é preciso escutar o que não é dito. E acho que também foi um dos mecanismos mais utilizados nesta nova fase, que assim podemos chamar esta nova fase de vida, que é o escutar o que os adolescentes não nos dizem, o escutar o que está para além de um sim, de um estou feliz, de um estou satisfeito e aqui uma escuta ativa. Escuta ativa porquê? Escuta ativa e uma atenção ativa também, para perceber alguns comportamentos que eles estão a ter, alguns vícios que estão a criar, por exemplo, nas tecnologias, os amigos virtuais que estão realmente a criar, serão benéficos? Serão realmente amigos? Não será um perigo que está por trás das tecnologias, que também é um fator de risco que temos vindo a ver realmente agravados com esta situação pandémica?
Maria das Feras. Isto aqui é um bocadinho complicado, porque da minha experiência e daquilo que eu vou falando com os colegas, acho que nós adotamos Maria das Feras, pelo menos da minha experiência profissional. Houve sim aqui um bocadinho uma exacerbação do que era feito até então. Aqui uma atenção mais pormenorizada destes aspectos, porque facilmente nós entrávamos em contacto com o diretor de turma e questionávamos, então, como é que está este adolescente? Como é que está a correr em nível da dinâmica social na escola? Tínhamos sempre uma forma mais alargada de recolher informações, até mesmo com os pais. Então, possibilitou uma ida ao cinema, por exemplo, estas questões muito simples. E de repente vemos, não temos estas informações. Temos um professor à distância de um computador, temos uns pais ausentes um dia inteiro porque realmente tinham que continuar o seu trabalho e um adolescente sozinho em casa durante o dia. Então acho que aqui uma medida extrema foi realmente esta atenção, este tentar perceber, um bocadinho dentro do que eu já disse, o que não é dito. Acho que foi realmente a medida mais exacerbada que adotamos e depois esta compreensão, esta relação empática, esta quase que posição de eu sei que vocês estão a passar por isto, eu sei que não é fácil e eu compreendo, porque eles precisam disto, precisam que alguém se sente, um bocadinho metaforizando a situação, se sente ao lado deles e que diga eu compreendo o que estás a passar. Eu compreendo que te sintas prejudicado, que não estás a viver o que a adolescência te traz. Porque foi o que eu já disse, a adolescência em si só não é fácil. A adolescência em si só traz todas estas consequências das mudanças hormonais e agora a adolescência em estado pandémico ainda mais complicado se tornou. É isto que eles precisam, que eles sintam, que nós estamos com eles e que nós compreendemos esta situação e que eles não estão sozinhos. E que têm esta quase que aliança, neste caso, no meu papel de psicóloga, aliança terapêutica, para os auxiliar neste processo. Sim, claro que sim. Eu vi-me confinada também, eu via as minhas consultas presenciais em que havia o contacto, o olhar, em que não havia uma máscara, em que facilmente percebíamos um sorriso, facilmente percebíamos um ar de desânimo e de repente eu vi-me confinada a um telefone e em que eu não tinha esta proximidade com o utente. Foi muito difícil para mim. E depois o regressar às consultas presenciais de máscara. Ok, como é que eu agora vejo um sorriso? Como é que eu agora vejo um simples gesto aqui na zona da bochecha? Como é? Ok, vamos ter que realmente, até para nós psicólogos, teve que haver uma adaptação, teve que haver uma nova formação desta comunicação não verbal. Como é que vamos compreender o olhar? Apesar que o olhar sempre disse muito, mas agora mais do que nunca, o olhar, o simples balançar da perna, o simples manuseamento, são simples coisas que nós tivemos que começar a dar mais atenção a não ser o sorriso, porque o sorriso deixámos de o ver. A forma como a boca se mexe, deixámos de ver. E não só em nível psicólogo, mas a nível pessoal também. O passar na rua, o não conhecer a pessoa e dizer ai, era esta pessoa que eu conhecia e afinal já não conheço. São estas mínimas coisas que realmente tiveram impacto. Sim, sem dúvida. Eu sinto que realmente esta incisão passou um bocadinho pela todas as faixas etárias, principalmente nos adolescentes, sem dúvida, que tinham todos uns planos de uau, quando eu for adolescente eu vou ao cinema, eu vou tomar café, eu vou lanchar, eu vou começar a crescer. Vou começar realmente a tornar-me autónoma, a autonomizar-me perante os meus pais, a tomar estas responsabilidades. E de repente vem isso rompido, vem esta incerteza do isso eu vou ter com um colega e ele realmente está com Covid, está positivo, como é que eu vou fazer? Mas também sinto que na faixa etária da primeira infância, nomeadamente aqui nos nossos mais pequeninos, também houve aqui um. Ai, porquê? Porque nós estávamos habituados a correr no parque, a ir para os baloiços, a tocar em tudo, em não ter qualquer problema em pegar, meter na boca. E eles não. Eles viram-se reduzidos em não podes, não toques. Não, não, não. Muitas das vezes fechados em casa, os pais terem medo de os trazerem para a rua, realmente sabendo esta inquietude que as nossas crianças tanto nos presenteiam, este medo de eles irem tocarem.
Então sinto que foi na primeira infância e foi no cariz da adolescência que houve aqui realmente um impacto bastante significativo deste estado pandémico. Realmente da experiência que tenho tido até então, neste quase ano e meio em que estamos nesta situação pandémica, vi um bocadinho de tudo, vi vantagens e vi desvantagens. Nos adolescentes mais inibidos, mais tímidos, mais reservados, vi aqui um fator vantajoso. Porquê? Porque viram toda esta exposição social que a escola implicava reduzida ao seu ambiente estável, que é a casa, atrás de um computador, em que a qualquer momento desligavam a câmara, em qualquer momento desligavam o micro e conseguiam ser um bocadinho eles sem o julgamento social a que às vezes estavam subjacentes em contexto escolar e até mesmo em contexto de turma. Aqui vi vantagens realmente para eles. Aqui esta facilidade de demonstração de quem eles são e desta à vontade. No entanto, também vimos desvantagens, inúmeras desvantagens, nomeadamente o uso das tecnologias, em que não estariam a 100% na aula, mas muitas das vezes no telemóvel, muitas das vezes com o ecrã minimizado e a jogarem. Outra das vezes, os trabalhos que facilmente um colega fazia, enviava e o resto da turma acabava por submeter o trabalho sem o ter feito. Uma desatenção plena, não houve uma atenção plena. Houve aqui também uma desvinculação das rotinas, que era o vestir uma camisola para cima e estar de pijama para baixo. Muitas das vezes tive meninas que diziam nem os dentes escovo. E porquê? Porque realmente havia esta desvinculação das rotinas, este quase que normalização de eu estou em casa e é em casa que eu estou e vou realmente adotar esta posição de estar em casa. A nível da aprendizagem, acho que também se reflete um bocadinho nestas entradas no ensino superior, por exemplo, e mesmo ao nível das notas nos exames nacionais, que esta semana realmente foram expostas, que realmente houve se calhar aqui um agravamento um bocadinho da aprendizagem, mas muito, se calhar, subjacente a esta desmotivação que os alunos sentiram, porque pelo contrário, eu acho que houve aqui, por parte do ensino, do ensino, aqui um investimento bastante satisfatório nas aprendizagens dos alunos, uma adoção plena das estratégias mais adequadas para realmente os motivar, cativar, para eles aprenderem da melhor forma, mas no preciso momento em que eles estão desmotivados, dificilmente o conseguimos fazer. Então acho que aqui realmente sentiu-se este impacto da pandemia. Sim, já sabemos que estas barreiras desde sempre estão criadas, porque a vida estudantil é a vida estudantil e a vida social é a vida social. Mas sabemos que na escola temos vida social sempre, mais não fosse no intervalo, na hora do almoço, mais não fosse na aula, há sempre vida social. E de repente houve esta barreira de estou em aula, estou com a minha vida social a nível de um computador e acaba a aula e eu vou para o meu sofá, e eu vou para a minha cozinha, e eu vou para o meu quarto. E realmente houve aqui um rompimento desta dinâmica social que se cria em contexto escolar. E também houve aqui um desfavorecimento das relações amigáveis, porque é em contexto escolar que muitas das vezes os adolescentes desenvolvem a maior parte das amizades. E de repente resumem-se as amizades que até então são desenvolvidas a manterem-se ou a escassarem e a criação de amizades através das redes sociais, que também foi aqui este fator que já referi que é um bocadinho agravante, que é até que ponto realmente é um menino da tua idade que está escondido atrás desse Facebook ou desse Instagram. E depois esta realidade virtual, em que por trás de um computador eu sou quem eu quero. Por trás de um computador eu tenho a vida social adequada e ajustada que eu sempre quis. Mas que realmente na realidade não é isto. Eu não sou isto e não sei a outra pessoa, mas quero agradar a outra pessoa, porque ao menos estou a criar um amigo. E acho que aqui sim, acho que aqui houve uma barreira gigante, que é o desenvolvimento destas relações sociais presenciais, resumiram-se a virtuais. E aqui foi realmente um rompimento bastante agravante desta situação, sim. Completamente.
porque agora o objetivo posterior é o desconfinamento, é a adequação das nossas rotinas a esta situação pandémica e a normalização de tudo até então vivido. E objetiva-se realmente aqui uma plenitude, um regressar às aulas de forma plena, de forma presencial, implicando este contacto. E sim, eu concordo 100% que é. Como é que os adolescentes que realmente estão demasiado vinculados às redes sociais, demasiado ligados a estas plataformas digitais, como é que de repente se vão ver, voltei à realidade, e agora? Parece que volta a haver uma adequação de tudo. O que há 1 ano e meio atrás eles tiveram que adequar, que foi à realidade virtual, agora tem que se adequar à realidade presencial. Sim, e aqui existe realmente um agravamento, por exemplo, de ansiedades sociais. O medo do confronto com o público, o medo de passar por alguém, muitas das vezes inerente a este medo de contágio, sim, é certo, mas também muitas vezes inerente a este medo do contacto, de ok, eu presencialmente tenho que demonstrar quem eu sou. E se quem eu sou não é a pessoa correta? E se a pessoa que eu demonstrei até então nas redes sociais é que é a pessoa correta? E existe este confronto da realidade, até mesmo este confronto de identidade, que sabemos que a adolescência assim o traz, estas questões. E porquê? E porquê que eu cresci? E porquê que o meu corpo alterou? E porquê que eu penso desta forma? E porquê que eu estou triste? Ai, e porquê que hoje o meu cabelo não ficou bonito? Estas questões já são muito normais. Porquê? E agora estas questões do porquê exacerbaram. E como é que ajudamos? E como é que vamos realmente trabalhar esta situação? Normalizando tudo isto e dizendo que a realidade é esta. A realidade presencial foi a realidade que sempre nos habituamos. E então é necessário normalizar as nossas rotinas. É necessário voltarmos à nossa situação, que até então nos vimos confinados, mas que é o momento certo de darmos este passo. E acho que em setembro, este regresso ao período escolar será o momento mais oportuno para voltar a colocar esta nossa faixa etária dos adolescentes e até mesmo da infância na realidade que eles tanto precisam, sim. Sim, eu sinto e partilho também da opinião de outros colegas que houve sim um aumento do número de casos em acompanhamento de adolescentes e de crianças que vieram para acompanhamento. Sim, muito associadas a estas problemáticas, muito associada a esta vivência que o estado pandémico acarretou até então. Mas sim, se pegarmos em fevereiro, por exemplo, de 2020 e em julho de 2021, sim, houve um aumento dos casos e houve aqui também uma valorização do contexto da saúde mental. Sinto que mais do que nunca a saúde mental agora foi valorizada, porque começamos a perceber que sentir ansiedade é normal e que sentir ansiedade faz parte da parte boa e da parte má. E então houve aqui uma valorização da saúde mental, houve uma valorização de uma simples ida ao psicólogo, de uma simples procura de auxílio e procura de ajuda para a resolução de pensamentos, das emoções, de comportamentos que até então achávamos que eram normais, mas que destabilizavam por completo a nossa vida e nós nem assim o percebíamos. E se calhar preciso. E há esta procura, para além deste aumento de casos, também existe esta procura de ajuda, esta procura de apoio, que faz que também aumente os casos, esta valorização. Por isso, sim. Acima de tudo, normalizar esta situação. Cada caso é um caso. Cada utente é um utente, cada problemática é uma problemática, então temos que nos adaptar a cada utente da forma que cada utente nos permite. As técnicas acabam por ser diversas, as técnicas acabam por ser ajustadas, acaba por implicar um conhecimento da história do utente, um conhecimento da problemática, um conhecimento do fator precipitante, dos fatores de risco e dos fatores de proteção que estão inerentes a toda esta situação. Mas um bocadinho em contexto geral e em contexto quase que de uma dica, realmente demos por nós a pegar em jogos mais básicos, em jogos que as crianças têm em casa, para promover por exemplo, este diálogo entre família.
Por exemplo, o Mikado, aquele jogo tão simples do Mikado que todos nós conhecemos e que muitos de nós têm. O Mikado era uma forma de trabalhar emoções em contexto familiar, uma forma de realmente promover esta ligação entre pais, entre irmãos e entre, às vezes, até com os restantes elementos que poderão habitar na mesma casa. A Jenga, o simples jogo do Jenga também era uma forma que realmente promovemos de comunicação, já que existe tanto tempo em casa, porque é que não o vamos aproveitar da melhor forma? Passa um bocadinho aqui por esta situação e esta escuta ativa, esta disponibilidade para estar, para ouvir, para ajudar, para auxiliar e para realmente ajustar todas estas emoções que até então estão a ser vividas. Neste momento, o Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa acaba por estar bastante organizado. Acabamos por ter psicólogos direcionados para a infância e para a adolescência e psicólogos direcionados para a faixa etária da adultez. Acaba também por haver aqui uma divisão bastante bastante coesa das várias problemáticas, havendo cada psicólogo destinado para uma determinada problemática, tendo em conta a sua área de formação e tendo em conta aqui este investimento nestas problemáticas. Então acaba por haver aqui uma organização muito boa, acaba por haver aqui um encaminhamento, tanto da parte da psiquiatria como da pedopsiquiatria, para o psicólogo que está realmente destinado para, para encontrar as soluções. Relativamente às soluções, voltamos um bocadinho ao que já foi dito, que acaba por ser um bocadinho dispar e subjacente à pessoa e ao utente que temos à nossa frente e à problemática em si. As soluções acabam por ir um bocadinho de psicólogo para psicólogo, acaba por ingressar um bocadinho no método de trabalho de cada um de nós, aqui um bocadinho no modelo terapêutico em que cada um se adequa e cada um se perspectiva. Mas acabam, acima de tudo, existe aqui uma procura do bem-estar do utente, esta procura de satisfazer este bem-estar e encontrar esta plenitude a nível da saúde mental, porque eu costumo dizer, em jeito um bocadinho de brincadeira e de término, que felizes a 100% nós não somos, mas ao menos que sejamos felizes, nem que seja a 70%, e aí acho que nós todos já encontramos a nossa plenitude.